Olá pessoal, tudo bem? Chris Westner aqui com vocês no Chris Convida Podcast. Hoje nós estamos no episódio 21. Como vocês podem bem ver, nós temos uma das maiores, ou se não a maior influenciadora do LinkedIn e também no mundo das startups relacionados aí à prospecção ativa, Miriam Mourão. Miriam, prazer. Muito bom ter você aqui no Cris Convida Podcast. A Miriam, ela é treinadora, ela é palestrante, especialista em prospecção ativa. Ela vai apresentar um pouquinho para você, se apresentar um pouquinho, a gente vai conversar hoje principalmente sobre SDRs e qual é o papel deles na empresa, qual o papel deles no funil de vendas e qual a importância que eles têm, principalmente ao gerar resultados, ao passar o bastão, a ter essa firmeza. A Miriam é especialista, ela vai dar insights para nós incríveis. Mas antes de tudo, Miriam, muito obrigado pelo seu tempo. A gente sabe que a semana foi corrida, início de mês foi bem corrido, e você disponibilizar esse tempo para gravar o episódio conosco é fantástico. Obrigada pelo convite, obrigada aí, galera, pela participação aí de vocês. Muito feliz aí desse convite aí, intermediado pelo Ricardo Alvarinho, e vamos que vamos. Bom, vocês sabem, meu nome é Miriam Mourão, eu trabalho com prospecção de vendas há 21 anos, eu comecei em 2001, e nessa área de cursos, né, e mentoria e prospecção, eu já atuo desde 2004. Então, são 18 anos, tá? Caramba. Sempre focado em prospecção, tá? Prospecção ativa direto. Então, esse é o seu dia a dia, como você mesmo comenta no LinkedIn, né? Para você, as rotinas, elas não lhe afetam, e além disso, essas rotinas lhe fazem aprender cada vez mais, né? Sim, eu tive uma empresa, né? Eu prestava serviço de prospecção, fiquei prestando até 2010, mais ou menos. Hoje não mais, só que eu continuo fazendo prospecção até mesmo para treinar. Aham. E Então, pelo hoje, menos. Oi. e hoje, depois desses 14 anos, assim, você vê muita mudança. E como é que você vem trazendo isso no dia a dia para você? Como você disse que é um ensino diário, né? Na verdade, quando se fala em prospecção, o pessoal acha que prospecção começou com Aero Ross, né? Receita previsível. Não. Prospecção já existia há muito tempo, todo mundo prospectava. Teve uma pessoa que até perguntou, mas chamavam de prospecção também? Eu falei assim, sim. A SDR perguntou, mas antigamente se falava prospecção? Eu falei assim, claro, era prospecção, sempre foi prospecção. A única diferença entre os anos 80, 90, até hoje, né, 2000, que passou, até o Receita Previsível do Aero Rosa, é que houve uma organização de processos. Houve uma Legal. estrutura e houve o fatiamento. Mas até hoje, em muitas empresas, não existe o papel do SDR. O executivo faz o processo todo, que a gente chama de integral. Esse processo integral que você comenta, né, e a prospecção que você fazia lá, já hoje a gente entende de que tendo essa estrutura que Aaron Ross traz no livro Receita Previsível, ele foi um norte e também um facilitador. Mas como Sim. que a gente entendia a prospecção ativa anteriormente e como que era estruturado, já que, como você mesmo comentou, hoje muitos executivos fazem o processo total. E não há essa divisão, né, de SDR para um farmer ou hunter e daí sim para um closer. Como que você vê que isso foi sendo evoluindo, né, na escala de tempo, e como que você vê que isso tem ajudado no dia a dia das empresas e principalmente do time comercial? Muitas empresas ainda mantêm, né, o integral porque eles entendem que o executivo, prospectando, existe um melhor resultado. Por Uhum. exemplo, tem executivo que é muito técnico. Por exemplo, eu conheço uma empresa química, onde o executivo, o vendedor, ele é formado, ele é engenheiro químico. Ele só Caramba. contrata engenheiro químico. Então, é um cara que vai falar com outro engenheiro químico. Ele fala a própria língua, né, do seu cliente. Então, talvez para essa empresa, eles não, eu acredito que o SDR ele cabe em qualquer empresa. Uhum. Ele é um facilitador. Ele vai melhorar o processo. Mas para algumas empresas ainda tem essa visão de que eles querem uma pessoa mais especializada. E o SDR também pode ser especializado no produto, né? Você concorda? O Concordo, SDR claro. não é um
um operador de telemarketing, ele é um vendedor, então ele pode especializar. E quando ele não souber alguma informação técnica, é o gancho para ele passar Para para o executivo, o, né? para o executivo. Perfeita colocação, perfeita colocação. Então, eu acredito que com essa metodologia do Aero Ross, esse fatiamento, ganhou-se em produtividade, ganhou-se em métrica. Por exemplo, eu participava de reuniões de vendas, eu era do marketing, né, de uma empresa, eu não era CLT, nunca quis ser CLT, eu era uma prestadora de serviço, eu era publicitária, que fui contratada, né, para ser prestadora de serviço dessa empresa. Então, eu participava das reuniões de vendas. Então, lá, durante as reuniões, eu via vendedores que tinham alta performance, vendedores que não tinham baixa performance, e outros tinham baixíssima performance. E não se estudava por que um tinha alta performance e outro não, que é justamente o que o fatiamento te entrega, do que a tecnologia e esse modelo do Aero Host te entrega. Você consegue entender por que um está, né, vendendo bem e o outro não, né? E por que não ensinar aquele que tem baixa performance a ter alta performance, né? É o espelhamento, né? Dá para fazer isso. A conseguir fazer ele chegar a uma alta performance de conversão igual aqueles que já têm a sua naturalidade, né? É Sim. treinável. Não se estudava métricas, não se padronizava. Era muito intuitivo, tá? Até hoje a gente encontra esses departamentos comerciais onde o vendedor ele faz intuitivamente, né? Ele tem excelentes resultados, mas é algo intuitivo. Eles usam CRM, isso às vezes nem é uma prática, né, de usar um CRM, às vezes usam planilhas, Pois tá? é, a gente vê muita gente contratando, eu passei já esse é o 21º episódio, e algumas pessoas já comentaram de que eles fazem a busca através do Google Sim, e LinkedIn, a prospecção, não é errado, não vejo nada de errado nisso, mas o seu controle de atividades é ainda por planilha, agendamentos, então não se tem essa estrutura que hoje a tecnologia te dá, né? Que é o CRM, que é uma call mais organizada também, até o fluxo, né, de trabalhos hoje que a gente tem dentro do SDR. Então, como é que você vê isso e como que você traz dentro dos seus treinamentos também para que essas empresas e até mesmo os profissionais que estão querendo acessar a área de tecnologia, tanto na mercadoria SAS, ou também na área industrial ou de serviços, que querem ter um SDR dentro da empresa, a se estruturarem melhor? olha, Cristian, tem muita empresa que tem o SDR, mas está mal estruturada. Muita, você não tem noção. Muita, muita, muita. Que chega, porque eu faço diagnóstico, Uhum. antes de começar uma mentoria comigo, a pessoa passa por um diagnóstico. Eu entendo o processo, dificuldade, necessidade, etc. E tem muito, muito, e da área de tecnologia, tá? Porque a área de Caramba. tecnologia foi a primeira que aderiu ao Receita Previsível, né? A metodologia do Aero Host, foi a primeira. Uhum. Tá? E ainda encontro muita empresa SaaS, tecnologia, fintechs, que não tem estrutura nenhuma. E ainda estão Caramba. usando planilhas, não tem uma fonte para gerar listas, o cara tem que ir lá no Google, às vezes, buscar. É, Esse CRM não tem ferramenta nenhuma. Então, é como se eles começassem uma casa pelo telhado. Ah, quero implantar aqui um pré-vendas, porque é legal, falaram que é legal, blá, blá, blá. Mas aí eles contratam o SDR, ou BDR, e o próprio SDR, ou BDR, que cria a estrutura para a empresa. eu já vi isso acontecer até mesmo dentro de casa, né? A Fernanda, minha esposa, ela trabalhava diretamente com alguns clientes que PJ, né? Então eles pediam para ela montar, ou se ela tivesse uma carteira de clientes já, fazer o processo de vendas dentro da empresa, e é onde a gente entendia de que caramba, mas por que que isso não está estruturado dentro da empresa? Uma empresa de anos já no mercado, com vários clientes, vários funcionários, ainda não tem esse processo totalmente estruturado. E você falando isso, você que já está aí no mundo mais tempo e plantando tudo isso nas empresas e também dando mentorias, a gente vê que falta muito caminho a trilhar, né? Falta.
Falta assim, o pessoal embarcou na ideia do Aero-Ross, mas embarcou com alguns gaps, né? Um Uhum. dos gaps é esse, né? Eles querem contratar e depois contratar a ferramenta para medir. Eles querem ver se dá certo. Olha que louco. Eles querem ver se dá certo, medir para ver se dá certo, para depois contratar as ferramentas para medir, né? Uma coisa muito Não, estranha. Você entendeu? Eles não têm como medir, você não tem como medir uma operação se sem ela está dando contratar. certo. Se você não tem uma ferramenta, um CRM ou uma ferramenta de sales engagement, temos várias aí boas no mercado aqui no Brasil. Então, eles querem ver se está dando certo, mas como que você vai saber se está dando certo? Por Não tem exemplo, você como está enviando, metrificar, né? não tem como metrificar, você está enviando, você coloca o seu SDR para enviar lá 100 e-mails por semana. Se você não tem métrica, se você não sabe se abriu, como que abriu, quando que abriu, né? Aí, abriu, eu recebi 10 respostas. Ok. Resposta do quê? Positiva, negativa, né? Agendamento, não agendamento, Agendamento, não cancelamento. agendamento, não tem interesse, tira meu e-mail da sua lista, né? Então, Uhum. eles não têm uma estrutura, eles querem começar só com um SDR que se vira para entregar umas metas que eu não sei de onde que tiram, sabe? Eles Porque as, não têm como metrificar e não tem como dar visão é, daquilo que eles estão passando. Então, hoje a gente pode entender, pessoal, nesse início de bate-papo com a Miriam, que já temos aí uma falha, principalmente nas empresas que estão inserindo SDRs, e que você precisa ficar atento, você SDR, BDR, de que a empresa precisa te dar uma estrutura, ou ela precisa ir atrás de uma estrutura a para que estrutura. possa ser metrificado, né? Quer contratar antes? Contrata um SDR experiente que vai te dar o caminho, né? Ó, contrata essas ferramentas, ele vai ajudar a implantar. Mas não assim contratar o SDR e fazer o cara trabalhar sem estrutura, com uma meta que não se sabe de onde que tirou, para depois investir nas ferramentas. Não faz sentido. E o outro gap que eu observo é tratar o SDR como um cara que está ali só para ler um script ou apertar um botão. Não Perfeito. é esse o trabalho do SDR. Já cansei de falar isso em várias webinars, já falei em vídeo, artigo. O SDR é um vendedor que faz uma das etapas do processo. E é Só a colocaram principal, esse né? nome, né? O Aero Ross colocou esse nome para designar, para ter uma função. Mas ele é um vendedor. E assim como um vendedor, ele tem que ser comissionado, ele tem que ter flexibilidade, ele tem que conhecer profundamente o mercado que ele atua e o produto. Ele não é um. Existe uma diferença entre o operador de telemarketing, que eu já treinei também, uma Uhum. operação do Itaú, e o SDR. A operação do Itaú, ele está aqui, daqui a pouco ele está ali. Né? Ele é trocado ali dentro de uma operação para vários produtos. E às vezes ele prospecta vários produtos, né? Aliás, ele não Uhum. prospecta, né? O operador, ele vende ou ele retém. Ele faz a parte de retenção ou engajamento, né? É venda, né? Venda e engajamento. O trabalho do SDE é totalmente diferente. Então, eles estão Deturpando, tratando, né? talvez? Eu não sei qual que é essa. Isso desvaloriza a função. Você concorda comigo? Se você Concordo, contrata uma claro. pessoa só para ler um script que às vezes nem faz sentido, né? Não tem Ou, como. é, ele Por- mata ali o trabalho, né, daquele profissional. Eu conheço principal- operações que o próprio SDR cria a própria abordagem. Ele tem ali, ele sabe exatamente as perguntas que ele tem que fazer para entender se o cliente está dentro do ICP, se tem que Uhum. empresa, mas ele sabe o momento que ele vai fazer aquela pergunta, ele faz perguntas diferentes, é uma conversa, um diálogo, né? É uma prospecção consultiva que eu falo, né? É ele saber o que é uma venda consultiva. E Tá? hoje a gente entende que o SDR ele tem um papel fundamental no funil de Tem. vendas. Eu tenho, talvez corrija-me se eu estiver errado, o SDR ele é o cartão de visitas e ele é a chave que vai fechando portas para os clientes ideais. Ou seja, você mencionou anteriormente ICP. Então, se a gente já tem uma estrutura, né, um pitch bem firmado,
vamos dizer que nós tenhamos o cliente já ideal, já mapeado, e uma estrutura de atendimentos e follow-ups já muito bem vista dentro do meu setor comercial. Agora, o que o SDR, o que e como ele vai proceder dali para frente? Né? Para ele não ser apenas um atendente de telemarketing que vai passar um cliente para um vendedor. Ele tem que se especializar. Na verdade, não é o SDR, tá, Christian? É a visão de gestor. Não é, o gestor é que faz da sua operação, o gestor é que conduz a sua operação. Então, o problema não é o SDR. Por exemplo, se eu contrato um SDR aqui, para minha empresa, e falar assim, dou treinamento, dou flexibilidade para ele, ensino ele sobre o produto, acompanho, mas deixo ele livre, não faço desse cara um robozinho, ele vai desenvolver de uma forma. Agora, Sim. se eu faço o contrário, o que vai acontecer com o profissional? Ele vai acabar não se Engessado. evoluindo, vai ficar engessado. Exatamente. Então, a questão de cultura da empresa e de gestão. Você tem que metrificar, é claro. Você tem que ter uma unidade. Não pode cada um falar uma coisa, cada um fazer de um jeito, porque senão você não sabe o que está dando certo. Mas não engessar a operação, não engessar o profissional. Tá? Deixar com que ele consiga evoluir e consiga entender os seus próprios gaps, né? Sim. Ele consiga tirar das más experiências algumas frutas boas para que daí dali para frente ele consiga estruturar o seu trabalho de uma maneira correta. Então, o papel dele e o papel do gestor, eles precisam estar coligados. Eles precisam estar bem conversados sobre o que ele vai fazer e como vai fazer, mas dando essa flexibilidade. Muito bom, Miriam, entender que tem que ter essa flexibilidade. Para você ter uma ideia, você estava falando aí que é o cartão de visita, né? O Uhum. SDR é aquele cara que vai abrir a porta da empresa e é aquele cara que, apesar de ser desvalorizado, inclusive em termos de salário, é aquele cara que vai conversar com um CEO, vai conversar com o diretor de uma empresa, de uma enterprise, de uma empresa, de uma multinacional. Como não valorizar um sujeito desse, um profissional desse? Como não valorizar essa profissão? Como menosprezar essa profissão? Uma vez eu li um artigo no LinkedIn que eu fiquei assim, eu não acredito que eu estou lendo isso. Caramba. Eu até bloqueei a pessoa, porque ele comparava, ele falava assim que, não sei por que a gente costumava valorizar ou dar tanta importância para o SDR, que era uma profissão escada, e que era similar a um motoboy, entregador como é que é, do iFood. Primeiro que está menosprezando o entregador do iFood, né? Se não tivesse entregador do iFood, Na pandemia a gente estava perdido. quer dizer, primeiro começa menosprezando as profissões, né? Nenhuma profissão deve ser menosprezada. E Nenhuma. segundo, falando que a gente está falando muito da profissão de SDR, que é uma profissão escada, que ninguém fica com SDR, ninguém quer ser SDR. Ué, mas Então, existem tantos SDRs há anos já aí e fazendo um trabalho então, maravilhoso que são então, até que tem empresas que vão atrás desses SDRs já nativa, porque eles entregam resultado de alta performance e entregam leads muito bem qualificados, entregam a empresa, investem a camisa da empresa, que eu quero dizer, e se sentem donos, aquela questão de sentimento de dono da empresa, porque eles sentem essa liberdade, né? Que foi que você estava comentando. mas você sabe o que é isso? É aquela crença, aquela visão arcaica de que vendedor é uma profissão passageira. Sabe, há muito tempo, se acreditava que o vendedor era só para aquele cara que falava muito. Ah, você serve para ser vendedor, porque você fala muito, você sabe falar. E não é assim. Vendedor hoje tem até curso, né? A gente tem aí gestão de venda, gestão Gestão comercial. comercial. Entendeu? Então, o vendedor já saiu daquele patamar de ser uma profissão porque para alguém que não deu certo em nada. E é uma Então, visão totalmente errada, né? ainda tem gente que pensa isso. E o SDR, ainda tem pessoas que pensam que o SDR é só uma profissão, uma função de entrada na empresa. Porque tem muitos jovens também, né? Então, eles acham assim, não, é o cara que vai entrar na empresa com o SDR
para depois lá dentro ele fazer upgrade. Nem sempre. Eu falei assim, depende da pessoa. Tem gente que quer ficar com SDR, gosta dessa parte da prospecção, se especializou nessa área de prospecção. E por que menosprezar? Eu comecei, né? Eu tive uma empresa onde a gente fazia prospecção, isso era bem comum. Não tinha nessa função do SDR, nos anos 80, 90, até 2008, 9, 8, 10. 2007, 2008 aí, né? Tinha empresas que faziam esse trabalho, terceirização de prospecção, e ganhavam muito bem, cobravam extremamente caro. E é o que Né? hoje a gente tem de terceirizações, principalmente na área de Lean Marketing, né? Lean É, Prospect, e a gente tem também muito a questão de terceirização também do time total de vendas, né? tem. E É. hoje, Miriam, como você estava comentando, nós tivemos essa estruturação, nós temos uma desvalorização do SDR pelas empresas. Ainda, né? Ainda. Ainda existe isso. E como hoje a gente sabe que muitos jovens, né, vêm se preparando para o mercado de trabalho e vêm essa possibilidade de se tornar um SDR, qual seria, para você, a melhor forma para que ele possa se tornar alta performance e continue como SDR? Por quê? Porque essa pergunta, porque a gente vê eles entrando como SDR, e que foi o que você comentou antes, né? Vou puxar esse gatilho. Ah, eu vou entrar como SDR, mas daqui a pouco eu já sou um closer, daqui a pouco eu já vou estar sendo um tech leader. Mas calma, será que a gente não pode ser um bom SDR, um excelente SDR dentro dessa empresa e continuar como SDR treinando outras pessoas? Que dica você daria? Depende, viu? Ele tem que se aprimorar sempre, né? Estudar métodos de vendas, técnicas, tem vários cursos aí até gratuitos. Ele tem que estudar comportamento humano, né? Porque você está vendendo para uma outra pessoa. Você está abordando, seja por code call, e-mail, etc., LinkedIn, redes sociais, você está abordando outra pessoa. Você não está abordando uma máquina, né? E Uhum. estudar PNL, né? Quando possível, fazer um curso de PNL, um curso sério de PNL. DISC também, é importante ter essas noções de DISC, entender o seu perfil comportamental, para entender o perfil comportamental do seu decisor, inclusive dá para fazer isso até pelo telefone. A forma como a pessoa fala, você identifica rapidinho qual é o predominante daquela pessoa, para você ajustar o seu perfil com o perfil daquela pessoa, para gerar mais rapport, mais sintonia. Para quem é executivo, tem linguagem corporal também, que eu acho muito, principalmente quem atua mais presencial. Estudar, nunca parar de estudar, nunca parar de se aprimorar. Não ficar, se desafiar a sair da caixinha também. E se você quer se especializar em SDR, ir para outros segmentos também, para não ficar viciado só em técnicas, por exemplo, para tecnologia, porque se você precisar ir para outros segmentos, vai sentir muita diferença. É Né? necessário que a gente entenda que cada setor tem a sua particularidade, né, Miriam? Mas você estava comentando, uma das dicas, até vou aproveitar, que é a questão da. Eu fiz o curso de microexpressão facial, que a gente Também. entende, é muito bom, e PNL também. Mas eu digo para você o seguinte, para que a gente entenda o SDR, ele que escuta muito telefonema, né? A gente vê que muitos hoje já estão utilizando o Meet, então dá para fazer essa detecção. Mas quando você colocou o perfil do cliente que você está atendendo, é, é muito interessante quando você coloca, é bom você já pegar já no ouvido, porque você vai saber como contra-atacar, talvez, vamos dizer assim, ou como chegar a entender ele, né? Seria aquele perfil lobo, aquele perfil águia, seria esses perfis que você quer comentar? Eu vou mais no raiz, né? Dominância, Uhum. influência, estabilidade e conformidade. Ah, a partir disso, O dominância no telefone, no codecall, por exemplo, ele é sempre mais objetivo, ele é mais seco e ele é tão objetivo que pode parecer que ele é agressivo ou grosso, aham, tá?
O influencer é aquele que fica falando com você, falando, ele se abre muito, fala muito, e ele pode partir para temas pessoais. Por exemplo, você entra em contato com o cliente, começa a falar, começa a fazer algumas perguntas, né, usando, por exemplo, SPIN ou outro método de qualificação, e ele vai puxar a conversa para um lado mais pessoal, sempre. Uhum. Ou ele vai falar de política, ou ele vai falar de série, alguma coisa ele vai puxar mais pelo lado pessoal. Então, a gente precisa estar atento para voltar esse cliente para, né, direcionar para onde nós queremos. Senão, você fica lá conversando com a Não pessoa e não chega. desvirtuar muito. É deixar É, dar esse quebra-gelo, mas não deixar não isso se perder. tornar o bate-papo da função que você está fazendo. Estabilidade é uma pessoa calma, tranquila. Você vê até pela tonalidade da voz, mas é uma pessoa que ela pensa em termos de processo, tudo para ela ter um começo, meio e fim, e um objetivo também. Se ela vai trocar de fornecedor, né, que é o nosso objetivo sempre, ou implantar algo novo, para ela tem que Uhum. fazer muito sentido e ela tem o tempo dela de decisão. E uma característica tanto de estabilidade quanto do conformidade, que é o outro perfil, é eles não gostarem de mudança rápida, eles têm um tempo de decisão mais longo, eles não gostam de vendas agressivas, então não adianta ficar fazendo follow-up insistente. E eles têm uma preferência por empresa sólida. O conformidade, principalmente quando ele é muito alto, a primeira coisa que ele vai olhar é se a empresa tem mais de 5 anos de mercado. Isso é um ponto muito importante para ele. Muito bom Então, entender. é um cara que não gosta muito de startup. Se ele tiver entre uma startup e uma empresa, ele vai preferir a empresa, porque isso dá mais segurança para ele. É Tá? uma visão dele e a gente precisa entender que não é o você que SDR, mas sim uma É, visão de conformidade e também ele precisa se sentir seguro. Mas tem como a gente mudar isso no meio da conversa, não tem? tem sim, tem sim. É gerar confiança na pessoa. Por isso que eu Trazer falo, gatilhos de confiança e segurança. por isso que eu falo, o pessoal aí menospreza a função de SDR, é uma função importantíssima dentro do processo. É o cara que vai Como gerar confiança, que vai gerar valor, que vai mostrar benefício, que vai ativar uma necessidade, né? Que vai criar um e-mail super, né? Envolvente, que vai gerar essa percepção. O executivo, ele vai pegar o caminho andado, ele vai dar uma continuidade, é tudo uma continuidade, né? O executivo dá uma continuidade ao trabalho que o SDR fez. É como se fosse uma linha de fabricação, né? Uma linha de Uhum. produção, né? Cada um faz uma etapa. Então, eu acho que o Aero Ross, ele pensou muito na metodologia do Ford, né? Fordismo, né? Cada um faz uma Aham. etapa, né? Para o processo não acumular só com o executivo, né? Com um só. Perfeito, perfeito. Bom, a gente fala, né, principalmente agora nos últimos 9 minutos que a gente tem, é, a gente trabalha diretamente com o SDR sendo para a empresa o principal aliado do time comercial. Sim, Ele vai ser aí quem faz o primeiro contato com o seu possível cliente, com a sua prospecção. Ele vai ser quem vai abordar, sondar, triar e principalmente conquistar aquele cliente, sim, né? E sim. como que você vê hoje, né, nesse dia a dia do SDR, os pontos principais que um SDR precisa ter para se destacar no mercado? Eu acho que ele tem que, quando ele faz, por exemplo, abordagem por telefone, que é o que mais converte, né? O pessoal não gosta tanto, mas é o que a abordagem por telefone é o que mais converte. Ele precisa entender que todo o processo outbound, o que o SDR precisa entender é que o cliente sempre tem o que ele está ofertando, né? Ou ele tem algo Uhum. similar ou ele tem algo igual. Então, não existe Aham. essa de você estar incomodando. É verdade. Não existe essa de tirar essas crenças. O SDR também ele precisa se livrar dessas crenças, que estou incomodando, eu vou atrapalhar, o cara é muito Fazendo um ocupado. favor para eles, né? Fazer um favor. Não é um favor. Você está livre. Você tem que acreditar, um dos pontos aí, importante para a função do SDR, acreditar no produto que está Perfeito, prospectando. perfeito. Acreditar.
Se você não acredita, você, né, procura outra empresa. Procura um Verdade. produto que você acredita. Porque quando você acredita, você sabe que você está levando uma solução para aquele cliente potencial. Ótimo. Quando a gente entende e acredita no produto, dali para frente a gente começa a passar segurança na voz, É, também. começa a ter uma escuta mais ativa e começa a estudar muito mais o nosso produto, né? Então vamos lá, 3 pontos então que a Miriam trouxe nesse nosso episódio. O SDR ele é uma das funções principais, ou se não a principal no nosso time comercial. Ele precisa treinar e ter a liberdade de performance Sim. e precisa ter, principalmente, estudo do produto e conhecimento do produto dele. Conhecimento de Segurança. mercado, né? Conhecimento de mercado, conhecer a concorrência, conhecer o tamanho do mercado, né, que ele está inserido. Tudo isso é conhecer marketing também, né? Ter uma noção de marketing. Se fizer curso de marketing também, agrega bastante. Cursos de vendas, né? Todos os grandes aí, os grandes, eu não gosto desse nome, mas os grandes gurus, é, Neil Hackham, o Ero Ross, o Michael Bosworth, o Jeff Gittom, todos esses, né? Vão agregar bastante. Tem outros aí também. Ah, o Renato Romeu, que é brasileiro É também. muito bom. Vício Melo, né? Que é B2B. Eu É gosto muito muito. do Conrado Adolfo também, né? O Conrado eu não li ainda nada dele. Mas tem vários autores. Estudar marketing, comportamento humano, tudo a respeito de comportamento, copywriting, né? Também. Tudo isso ajuda, não é só chegar na empresa, pegar um telefone e fazer ali rotina, tá, gente? Fazer É, fluxo. é bem isso que a Miriam vem colocando, que eu vejo muita gente fazer e que começa, como você comentou lá no início do nosso episódio, né? Querem construir a casa pelo telhado. Eles colocam uma lista, até mesmo colocam um notebook na tua frente, um headset e dizem: olha, você vai precisar prospectar empresas que podem ser nossos clientes. Mas isso eu vi muito na indústria, né? Quando eu trabalhei na indústria, implantando esse sistema de SDRs e também um fluxo direto de vendas no time comercial que já tinha uma carteira, era de que eles queriam que prospectasse a mesma linha de clientes. Mas se é para prospectar a mesma linha de clientes, a gente entende quais são os concorrentes dos nossos clientes e faz essa triagem e pronto. A gente não cria um novo fluxo. E é necessário criar um novo fluxo para o SDR. É necessário que ele entenda o que ele vai fazer dentro da empresa e entenda também quais são as objeções que ele vai ter. Ou seja, estudar o produto, conhecer do seu mercado, conhecer o seu concorrente e também ter alinhado com isso uma estrutura organizacional. Quando eu faço diagnóstico, quando eu começo uma mentoria, eu pergunto, né? Qual é a ferramenta que você usa? Como que é o seu fluxo? Como é o seu processo? Se já tem. Pergunto quem é o seu concorrente? E quais são as forças e fraquezas do seu concorrente? Essa pergunta mata, porque ninguém sabe. Fazer aí a gente entender que a análise de SWOT ela é necessária, é o princípio de tudo, né? Sim. Porque se você acha que a sua solução é top, é melhor, como que você vai convencer o seu cliente que sua solução é a melhor para o negócio dele se você não conhece o concorrente? Você não conhece o que ele tem? Por exemplo, eu estou vendendo produto A, o concorrente usa o B. Se eu não conheço o B, como que eu vou comprovar? Como que eu vou falar que o A é, né, vai ser mais produtivo Melhor que para o B, né? Ou né? comparativo foi o que eu falei junto no episódio com o Ricardo Alvarinho, né? Não tem como a gente tirar o valor do produto do nosso Não, não, concorrente. não. Não tem Não é como. citar. Não é citar diretamente o concorrente, gente, pelo amor de Deus, hein? É, Nunca fale que seu produto é melhor do que o produto do cliente. Isso é o cliente que tem que falar e a gente tem técnicas para fazer o cliente falar, bem tá? isso mesmo. Bem isso mesmo. Porque o que acontece hoje é o seguinte, né? Eles tentam diminuir o concorrente para sobressair o seu Não, produto. não. Gente, isso não Isso, existe. Isso, não, isso é um tiro no pé, eu acho, né, Miriam? isso era usado até os anos 80, 90, porque naquela época funcionava, porque o decisor não tinha tanta informação, não tinha nem internet, gente. Então, naquela época, a técnica de vendas era se valorizar, se colocar num patamar acima da concorrência
muitas vezes citando a concorrência. Hoje isso não é mais viável, não. Não dá para fazer isso, não. Perfeito. Miriam, a gente está indo aí para os últimos minutos do nosso episódio, né? Rápido, né? Passou muito rápido. E como vocês viram, eu vou trazer só um review bem interessante para vocês. A gente viu o papel do SDR, que ele é fundamental. Ferramentas são essenciais. Estudar, vestir a camisa, saber do produto e não diminuir seu concorrente. Então, para isso, você ter bons resultados. Agora, Miriam, é uma pergunta que eu sempre faço no final, e eu gostaria também que você deixasse suas redes sociais com a gente e me diga, qual é a sua dica de leitura para quem está assistindo este episódio? Spin selling é atemporal. Para Spin mim, selling. pode vir aí qualquer... Porque tudo que veio hoje veio através do spin selling. Então, o spin selling é a fonte. É vendas consultiva. O spin selling foi um Perfeito. grande marco em vendas porque trouxe esse conceito de vendas consultivas, tá? Então, ele tem tudo ali. Vocês conseguem qualificar, né, através de perguntas. Ele deu o caminho e é atemporal e não é cultural, tá, gente? Tem vários autores que você lê e que você vê. Não consigo aplicar no Brasil porque isso faz parte da cultura americana. E o spin selling não. Ele é atemporal E e a não é cultural, cultural. digamos, É né? Não é cultural cultural. também. Então, leio, eu sei que o início do spin selling é meio chatinho, que ele fica falando ali da pesquisa, mas leio o 1, que ele fala do método, e o 2, livro 2, ele fala de processos de vendas e compras. Vendas e compras, tá? Bem legal também o segundo livro. Perfeito. Então, Miriam, agora a gente passando aí para os últimos minutinhos, fala para a gente um pouquinho suas redes sociais, traz elas para nós, por favor, para que a gente possa também aí te seguir e acompanhar todo o seu trabalho, né? Eu sou bastante frequente no LinkedIn. O LinkedIn está como Miriam Mourão, posto conteúdos todos os dias. No Insta é Miriam Mourão, arroba Miriam Mourão. Minutos de Vendas com Miriam Mourão no YouTube. Facebook, confesso que não uso muito, mas está lá como Miriam Mourão Palestrante. E acho que só, né? De redes sociais só. Eu tenho um Isso. blog bem antigo, que para vocês terem uma ideia, a minha primeira postagem de prospecção foi em 2009. Caramba! Eu comecei a postar no LinkedIn em 2013, mas eu tinha esse blog, Dicas da Miriam. Ele é bem antigo, ele está lá, eu não tirei do Blogger. Eu comecei a passar os conteúdos para o site, né? O blog dentro do site. Uhum. Mas é muito conteúdo que tem lá. Lá tinha mais de 200 conteúdos. Ah, e também é bom deixar porque ele é atemporal, como você mesmo comentou, né? É, Hoje a gente entende, como você deu a dica do livro Spin Selling, tanto um quanto dois, o que a gente aprende e o que a gente pode evoluir no dia a dia, ele apenas vai agregando a quem vem é. conhecer o mercado, né? Mas mudou bastante, viu, Cristian? De lá para cá, por exemplo, 2009, quando eu comecei a escrever mesmo, ativamente, até hoje, nossa, teve muita técnica. Nossa, facilitou muito a vida de quem prospecta, né? Essa etapa da prospecção. A gente tem tecnologia, a gente tem ferramentas para qualificar, achar e-mails, telefones, a gente tem ferramentas de listas. Antes não tinha nada disso, antes não, mal tinha CRM, tá? Não tinha nem como você. Ali sim era onde se utilizavam as planilhas, né? Foi o que a gente começou lá no episódio. Talvez tinha planilha até mesmo um caderno, Tinha caderno, tinha, o pessoal marcava muito em agendas. agendas, né? Nossa, não dá para pensar hoje nisso, né? Não tem nem Não dá. como. Não dá para você pensar hoje em prospectar e ter tudo na cabeça ou em agenda física, né? É, Você, e o que a gente vê muito hoje é isso, né? Pessoas querendo utilizar a metodologia antiga com a tecnologia aí na sua mão para você poder atuar. É querer utilizar, é querer reinventar a roda, mas sem fazer com que ela ande. Não é, tem, não tem como. não tem como. Miriam, sexta-feira hoje, dia 7/10/2022. Eu, Christian Wessner, tenho o prazer de ter tido você nesse episódio. Um Correu prazer. muito rápido esse tempo. Eu acho que a gente poderia ficar mais uma hora conversando e ia ter assunto para a gente conversar. Eu agradeço aqui, primeiramente, o seu tempo, a sua atenção.
o seu carinho desde a primeira abordagem que a gente teve, ter aí o Ricardo Alvarinho. Ricardo, um abraço para você, Abração, Ricardo. O Ricardo uma pessoa incrível, incrível, querido. é um querido e tá aí no mundo também, como a gente fala, né, correndo contra a maré às vezes, para conseguir produzir, para conseguir botar os seus resultados lá em cima também com a empresa dele. Então, resultados memoráveis, ela é fantástica, uma empresa que eu venho seguindo também há tempo. E, gente, eu vou confessar para vocês que para mim é um dos sonhos que eu queria concretizar era fazer entrevista com a Miriam Mourão. E eu estou tendo esta oportunidade. Ouvia muito quando trabalhava na Lean Sales, ouvi muito falar dela depois que eu passei por mais algumas empresas e a sigo muito tempo já. E Miriam, muito obrigado pelo prazer de eu ter conversado contigo. Eu acho que a gente daqui a pouco pode aí também ter mais um episódio falando um pouco mais sobre o SDR e trazendo as visões para esse mundo, né? Então, Uhum. muito obrigado mesmo. Eu que agradeço muito o carinho e o convite. E estou pronta para a próxima, hein? Só me convidar. Perfeito. Convido sim. E pessoal, fiquem atentos, porque todo dia a Miriam solta alguma novidade dentro do LinkedIn dela. Acompanhe o canal do YouTube. Ela também tem aí muitos materiais que ela compartilha lá no LinkedIn que você acompanha, que você pode ver que pode melhorar o seu dia a dia. Eu tenho acompanhado, tenho visto, tenho repassado junto nos meus treinamentos também. Então, Miriam, obrigado por estar tendo essa disponibilidade com a gente e por ser essa mulher incrível. Por quê? Porque a gente não vê muitas mulheres no mundo da SDR se destacando e a gente precisa de mulheres como você para fomentar ainda mais o mercado de tecnologia, o mercado de prospecção, prospecção ativa, mercado comercial em si. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por toda essa força da mulher dentro do mercado de trabalho. Obrigada, gente. Obrigada, Christian. E até a próxima, gente. Até mais. Tchau, tchau.